Manchester City foi o primeiro ali, então acabou inaugurando essa nova era da Champions League aí, né? E os adversários do City, pra gente ver como é que funciona, apareceram todos de uma vez só na tela, beleza? Então, na verdade, apareceu assim, um depois do outro, mas em 2, 3 segundos tava tudo revelado, né? Então eles pegam a Inter dentro de casa, Paris fora, Bruges em casa, Juventus fora, Feyenoord em casa, Sporting fora, Sparta Praga em casa, Bratislava fora. Com um detalhe muito importante, essa ordem que tá aparecendo aqui, e também essa ordem que eu vou mostrar depois no site da UEFA pra vocês aqui, ela não é a ordem dos jogos ainda. Eles vão fazer um sorteio separado para a ordem dos jogos, beleza? O que isso significa? Que provavelmente pode ser que um time comece já pegando as bombas, digamos assim, o Manchester City começaria já pegando, sei lá, Inter, Paris e Juventus um atrás do outro, e depois termine a fase de liga pegando times mais fáceis, como poderia acontecer também o contrário, né? Eles começarem com um caminho muito suave, tipo, começa pegando Bratislava, Sparta Praga, e de repente o Feyenoord ou o Clube Bruges, e aí depois, mais pro final, que fica mais complicado. Então, no sábado, a UEFA vai divulgar o calendário ainda. E aí vai dar pra saber não só os confrontos que a gente já sabe, né? Mas a ordem dos confrontos, o que pode fazer diferença. Mas vamos lá. Começando a comentar os confrontos em si, né? O Manchester City, cara, pega aqui de times mais complicados mesmo a Inter, que vem há muitos anos no bom trabalho. E o Paris, que supostamente é um clube dos mais fortes, né? Dos mais poderosos aí. Mas a gente sabe que na temporada passada não botou tanto medo. Agora sem Mbappé, o time tá mais coletivo supostamente e tal. Não sei como é que vai ser. Pro City, acho que Bratislava, Sparta Praga, Feyenoord, Clube Bruges, creio que vão ser coisas mais fáceis, né? O Sporting, gosto muito do time, mas também não sei se tá no nível pra competir. E a Juventus, vamos ver como é que ela vai se desenvolver, porque ainda tem um tempo aí até a Champions começar, né? A Juventus tá com um bom trabalho do Thiago Motta aí, começou a temporada dando alguns bons sinais, né? Ele renovando o time lá. O Manchester City, ele é um time oposto ao Paris Saint-Germain em questão de sorteio, né? O City costuma ter muita sorte nos sorteios da Liga dos Campeões. Dessa vez eu acho que eles repetiram, né? Eu acho que foi um sorteio bem tranquilo pro City, né, pensando na força que eles têm, né, pegaram o Bruges ali, um dos times mais ok's que tinham para pegar do pote 2, né, Feyenoord, Sparta Praga, Bratislava, que tá participando da Champions pela primeira vez nos últimos, sei lá, 50 anos, é um time bem modesto. Eu acho que a maior parte dessas equipes aí, o City, a tendência é que vença com muita tranquilidade e que pode ser importante para o Haaland na busca pela artilharia da Liga dos Campeões, né? Já tem 2 artilharias, em 2021 e 2023, e pode ser que ele já largue muito bem para buscar a terceira artilharia, enfrentando o Sparta Praga e Bratislava, principalmente, são os times mais fracos, mas também Bruges, Feyenoord, Sporting. Eu lembro da última vez que o City enfrentou o Sporting, que eles meteram, se não me engano, 5-0 lá em Alvalade, né? Acho que foi nas oitavas de final da Liga dos Campeões, aí eu não vou me lembrar exatamente qual foi a temporada. Paris Saint-Germain e Inter, os mais complicadinhos, a Juventus ainda tem que ver, né? Tá começando muito bem o trabalho com o Thiago Motta, mas nunca se sabe se vai conseguir manter a pegada e tal. E uma reedição de final, né? Manchester City e Inter, reedição da final de 2023, essas duas equipes se encontrando novamente, as duas com muitas diferenças agora, mas enfim, eu acho que tem algum ou outro confronto aí que pode ser interessante, mas no geral duvido muito que o City não consiga ficar entre os 8 primeiros para se classificar direto para as oitavas de final. Vamos falar agora um pouquinho do sorteio da Inter de Milão, cara. A Inter pegava o City, né? Isso é uma coisa curiosa também do sorteio, né? Porque o primeiro time, digamos, o City pegou a Inter, daí na hora de sortear o da Inter já conhecemos ali um dos adversários, aí vai cada vez, conforme o sorteio vai avançando, cada vez vai tendo menos times ali possíveis, né? Mas, enfim, a Inter pega o City aí viajando pra pegar os caras, né? Vão jogar lá no Etihad, pega o Leipzig em casa, pega o Arsenal em casa, viaja pra pegar o Leverkusen, e depois é Estrela Vermelha, Young Boys, Mônaco e Sparta Praga. Um sorteio um pouquinho complicado porque tem City e Arsenal, né? Imagino que esses dois times estarão fortíssimos na temporada da Premier League e possivelmente também na Champions. O Leverkusen não sabemos ainda se vai manter aquele ritmo da temporada passada, né? E o restante ele mais acessível. Eu acho que a Inter é seríssima candidata a pegar uma das 8 vagas, com certeza, né? É bem razoável esse caminho aí, né? Duas equipes fortíssimas. Uma forte, eu acho que dá para você considerar ali Leverkusen e Inter no mesmo nível, apesar da temporada do Leverkusen ter sido mais impressionante do que a da Inter. Eu acho que em termos de time, de força, são duas equipes de nível parecido. Acho que a Inter é mais forte que o Leipzig e que todos os outros, então acho que eles vão brigar para ficar entre os 8, se não ficar entre os 8, pelo menos entre
Os 24 ficam. O próximo que a gente tem pra mostrar aqui pra vocês é o nosso querido time do Bayern de Munique, que colocou aqui alguns confrontos bem interessantes, né? Primeiramente, o Bayern pegará o Barcelona, tem sempre aquela piada do Thomas Müller, né? O Barcelona vai pagar por todos os pecados que cometeram contra o Müller. Do Bayern Leverkusen. É um confronto bem interessante também, porque o Hans Flick, obviamente, surgiu pro cenário global com aquele trabalho brutal que ele fez no Bayern, né? Com o Sestete, e agora tá treinando o Barça, então vai voltar aí, de certa maneira... não vai pra Alemanha, né? Porque tem que lembrar disso. Cada confronto tem que olhar se é fora ou em casa. E o Bayern de Munique vai lá visitar o Hansi Flick lá em Barcelona. E eles também pegam o PSG, obviamente, reedição da final de 2020, né? Além de também pegar ali Benfica, Shakhtar, Dinamo de Zagreb, Feyenoord, Bratislava e Aston Villa. O Aston Villa, eu tô meio curioso pra saber como é que vai ser a temporada deles. O Benfica também tem algumas questões, né? Se vai ser uma temporada boa ou não, mas acho que também é um caminho bem acessível pro Bayern de Munique ficar entre os 8, né? Tá uma treta essa daí. Acho que o jogo mais complicado vai ser contra o Barcelona, eu acho. Se o Barcelona continuar melhorando como tá agora, né? Paris Saint-Germain não vejo. Mesmo o Bayern tendo começado um novo trabalho com o Kompany, ainda assim eu vejo eles mais fortes do que o PSG, né? Especialmente agora que a gente tem que sempre lembrar que o PSG não tem mais o Mbappé, né? Que era a sua grande estrela, que concentrava muitos gols. Eu acho curioso que quando o Lewandowski foi pro Barcelona, na mesma temporada deu Barcelona e Bayern na fase de grupos da Champions. Aí agora o Hans Flick vai pro Barcelona e na mesma temporada da Barcelona e Bayern de novo, cara. Então... Em 2020, a gente viu o Hans Flick e Lewandowski triturando o Barcelona na Champions. Agora a gente vai ter um Barcelona e Bayern de Munique com o Hans Flick e Lewandowski do lado do Blaugrana. Chegou o momento do 8x2 do Barça pra cima do Bayern. Também teremos aí o nosso time do... o Leipzig. Olha só, rapaziada. Não tem mais fase de grupos. Porque, não tem mais grupos porque não tem mais fase de grupos. Então não dá pra falar mais que tem o grupo da morte. Mas tem um time... que pegou um sorteio da morte, acho que esse time foi o RB Leipzig. Eles pegam o Liverpool e Inter, a Juventus que parece estar numa ascendente, o Atlético não sabemos como é que vai estar também, mas investiu bem, é sempre um time difícil. O Sporting, simplesmente o melhor time de Portugal no último ano, né? Vamos ver como é que vai ser nessa temporada, mas eles começaram a temporada voando. O Celtic, sinceramente, não sei como é que tá na Escócia, mas é um dos grandes da Escócia, né? O Aston Villa fez uma grande temporada, então, cara, vou te falar a parada. O Aston Villa pegou só o Sturm Graz de suposto tranquilo. E talvez o Celtic, o resto tudo aqui, amigo, ou é pedrada, ou é pau a pau. É difícil, cara. Os caras pegaram um caminho complicadíssimo, tu não acha, não? 6 pontos aí contra o Sturm Graz e contra o Celtic, e o resto eles vão sair no tapa pra conseguir. Porque, assim, Liverpool, dificílimo. Inter, dificílimo. Juventus... jogando na Alemanha, eu acho que o Leipzig tem condições de buscar uma vitória. Atlético de Madrid no Metropolitano, dificílimo, mas ainda assim eu acho que eles também têm condições de sair no tapa para buscar alguma coisa. Sporting na Alemanha, dá para ganhar. O Sporting tem um time muito bom, mas o Leipzig joga na Alemanha, dá para ganhar. Aston Villa na Inglaterra, confronto bem difícil. No geral, cara, um sorteio bem pedreira. Muitos jogos em que eles vão entrar um ou outro com um azarão e os outros pra sair no tapa, pra ir no pau e no cacete pra tentar arrancar um ponto ou arrancar os 3 pontos, cara. Vai ser, olha, a gente sabe que o Leipzig é um time que não tem, a camisa deles não pesa na Europa, ele definitivamente não pesa. Então eles vão enfrentar praticamente todas essas equipes, exceto o Sturm Graz, que eu não conheço muito, tem mais tradição do que o Leipzig, né? Então se chegar na hora de precisar que a camisa pese, que a camisa joga pra eles, não vai rolar, não. Agora vamos falar do Borussia Dortmund. O Borussão da massa simplesmente pega Barça e Real Madrid. Bem curioso, né? Mas fora isso, eu diria que o sorteio foi muito bom pra eles, beleza? Eles pegam aí o Shakhtar Donetsk, Clube Bruges, Celtic, Dinamo de Zagreb, Sturm Graz... E o Bolonha, que apesar da boa temporada na temporada passada, a gente sabe que perdeu o Thiago Motta, perdeu os Zirkzee e outras peças, então não deve ser o mesmo Bolonha, né? Então creio eu que o Borussão aqui tá sorrindo, cara. Os caras tão assim, felizes da vida, né? Não só vão ter o privilégio de receber o Barça lá, que é sempre um jogo grande, traz público e tal, como os outros jogos pra passar entre os 8 primeiros, tem tudo, assim, o caminho tá delineado, né? Só se eles não quiserem mesmo, cara, pô. Esses 2 confrontos aí são bem interessantes, né? Barcelona e Borussia chegaram a se enfrentar na Champions 19-20 na fase de grupos, né? O Sancho ainda tava no BBB naquela época. E principalmente Borussia Dortmund e Real Madrid, cara, porque Borussia Dortmund e Real Madrid, eles têm vários confrontos na década passada, acho que eles se enfrentaram na Champions 12-13,
que foi aquela do poker do Lewandowski. Se enfrentaram na Champions 13 e 14, na quartas de final, que o Real Madrid deu a porrada, e depois na volta o BVB ainda quase ameaçou. Depois eles se enfrentaram na fase de grupos em 16 e 17, e na fase de grupos em 17 e 18. Então foi um espaço de tempo muito curto ali em que eles se enfrentaram várias vezes. E agora estão se reencontrando, cara. Acho que tem potencial para ser um jogo bem interessante. Reencontro do Bellingham com o Borussia Dortmund, né? São dois jogos dificílimos. A tendência é que o BVB perca os dois. Mas os outros, cara, dá pra buscar. Shakhtar, Bruges, Celtic, Dinamo, Sturm Graz e Bolonha. Eu acho que dá pra buscar 6 vitórias, na moral. Dá pra ir pro tapa, cara. Bom, além do Borussia Dortmund, agora temos o próprio Barcelona, né? A gente tava falando deles agora, que não só pega o Bayern de Munique, como a gente já comentou, pega também o Dortmund, como a gente já comentou, mas pega também a Atalantinha, atual campeã da Europa League, pega o Benfica, Young Boys, Estrela Vermelha, Brest e Mônaco. Acho que o Dortmund também não poderia, o Barcelona não poderia também pedir nada muito melhor do que isso, né? Claro que o confronto contra o Bayern de Munique tem tudo pra ser muito bom e tal, mas de resto ali, creio que eles têm tudo pra entrar contra todos esses times aí como favoritos pra ganhar. Tirando o Bayern, acho que o Barcelona é favorito contra todos os outros, sinceramente. Mas assim, o Mônaco, inclusive, foi quem ganhou o troféu Johan Gamper contra o Barcelona recentemente, né? Meteu 3-0 lá no Estádio Olímpico da Catalunha. Mas mesmo assim, acho que o Barcelona é mais forte do que todas essas equipes. A Atalanta, vale lembrar, não está mais tão forte que nem a Atalanta que venceu a Europa League, né? Perdeu alguns jogadores aí. Perdeu Scamacca por lesão. O Pop Miners foi jogar na Juventus. Tem que ver a questão do Lookman, né? Que estava querendo sair. Não sei se vai rolar ainda. A janela fecha amanhã, tem que ver. Mas mesmo assim, acho que todos os outros aí, cara, se o Barcelona continuar indo bem assim com o Hans Flick, tendência é que passe bem tranquilo por essa primeira fase. Então também temos aqui os confrontos do Real Madrid. Agora sim, o Real Madrid pegou muito confronto legal que tem história, né? Borussia Dortmund, acabamos de falar, né? Última final de Champions. Liverpool, uma das grandes rivalidades entre clubes de países diferentes da Champions League recente, né? Teve aquelas duas finais em que o Real Madrid ganhou as duas, teve toda aquela questão do Salah dizendo que agora vamos se vingar, não sei o que, e deu ruim, e agora o Real Madrid vai lá visitar o Liverpool em Anfield. Também tem Real Madrid e Milan, que são os dois maiores vencedores da Champions, e Real Madrid e Atalanta, que acabaram de jogar a Supercopa da UEFA, né, com a Real Madrid vencendo por 2-0. Então são confrontos bem interessantes aí. Depois eles também pegam Salzburg, Lille, Stuttgart e Brest. Se o Real Madrid não tiver entre os 4 primeiros no final dessa fase de liga aí, eu sou maluco, pô. Tentando me lembrar aqui da última vez que o Real Madrid enfrentou o Milan, cara, na Liga dos Campeões. Não tô lembrando. Acho que se eu não me engano, foi naquela vez que teve até um encontro do Ronaldinho com o Cristiano Ronaldo, mas eu não me lembro exatamente. Enfim, só sei que faz bastante tempo. E estão reencontrando equipes que enfrentaram na final recentemente, né? O BVB em 2024, o Liverpool em 2022. E esse encontro com o Milan eu acho bem interessante, cara. 2010, 11. 2010, 11 fase de 2010. Grupos. Real Madrid e Atalanta, reencontro, né? Eles se enfrentaram na fase de grupos da temporada 2021, se eu não me engano. Tirando o Liverpool, nenhum dessas equipes aí eu vejo dando trabalho pro Real Madrid, cara. Eu acho que só o Liverpool que vai ser um desafio bem interessante, até porque o jogo é em Anfield, né? Na última, se bem que na última visita em Anfield o Real Madrid ganhou de 5-2, então não sei exatamente se vai ser uma pedra no caminho, mas é o que tem mais potencial. O Liverpool pega o Real Madrid, como a gente falou, né? Pega dois alemães aí, o Leipzig e o Leverkusen. Pega o Milan, o Lille, o PSV, o Bolonha e o Girona. Eu achei curioso que eles pegaram 4 times que foram sensação na temporada passada, né? O Bolonha na Itália, com aquele trabalho de Thiago Motta. O Girona na Espanha, chegando a batalhar pela liderança de La Liga. O PSV que teve a melhor defesa das top 7 ligas europeias e fez uma campanha absolutamente impecável no campeonato holandês. E o próprio Leverkusen, que foi a grande sensação da temporada inteirinha, né? Então 4 times assim que surpreenderam em 23, 24. O Liverpool vai pegar todos. Mas também, assim, o trabalho do Arne Slot tá no começo, mas os torcedores do Liverpool estão gostando desse começo, tá sendo bem positivo. Vamos ver como é que vai ser, mas é outro time que acho que talvez aí seja mais difícil contra o Real Madrid, o Leverkusen, o restante ou dá jogo ou o Liverpool favoritaço, né? Sim, acho que o jogo mais interessante aí, apesar do jogo entre o Liverpool e o Real Madrid ser um jogo bem interessante, mais uma chance do Salah se vingar, conseguir a sua vingança. E tá, agora é o Salah careca, agora não é qualquer Salah, é um Salah especial, fazendo a comemoração da flecha e tal. Mas Liverpool e Leverkusen, né, Xabi Alonso, é uma lenda do Liverpool, um cara que tem uma relação
muito interessante ali com a torcida dos Reds, que foi especulado bastante para ser um substituto do Jürgen Klopp, acabou que não rolou, porque ele renovou com o Leverkusen e hoje em dia é mais cotado para ser um substituto do Ancelotti no Real Madrid. Então esse jogo aí, jogo em Enfield, né? Justamente em Enfield, o Xabi Alonso vai aparecer por lá depois de tanto tempo. Eu acho que é o que eu tô mais interessado. Liverpool e Milan também, sempre especial, né? Times que decidiram 2 finais de Champions, 2005 e 2007. Também é um confronto interessante. Eles se enfrentaram na fase de grupos da temporada 21-22, se eu não me engano, Liverpool e Milan. Logo depois ali do Milan ser campeão italiano. E agora de volta à porradaria. Acho que é um caminho interessante pro Liverpool, mas, tipo assim, porque geralmente equipes passam por uma oscilação no começo do trabalho, né? Então, agora tá indo muito bem o Liverpool com o Arne Slot, mas se eles passarem por alguma oscilação nesse semestre aí durante a fase de liga, pode ser que se compliquem ali, porque tem alguns times aí um pouco chatos, cara. O PSV, o Lille pode complicar, o Milan, o Leverkusen, Leipzig, o Madrid são... Acho que baba mesmo aí, eu acho que só vai ter Girona e Bolonha. Baba, O Girona e Bolonha baby, se enfraqueceram baba. bastante em relação à temporada passada, Baby. perderam seus principais jogadores, o Bolonha chegou a perder até o treinador. Então esses dois aí eu não vejo incomodando o Liverpool, não. Cara, além do Liverpool, também tivemos aqui o sorteio botando o nosso querido Paris Saint-Germain com um caminho que eu achei bastante... Cara, dá um desafio, tá? Manchester City e Arsenal, os top 2 da Premier League. Bayern de Munique, em geral, top 1 da Alemanha. Atlético, geralmente, osso duro de roer. PSV, a gente pode não botar tanta fé nos times holandeses na Champions, mas, cara, a temporada deles passada foi brutal e eles começaram também essa aqui bem, tá? Eu diria que mais tranquilo tá o Salzburg e o Girona. O Girona, considerando que eles foram um pouco desmontados, eu duvido que eles vão ter a força da temporada passada. O Stuttgart não sabemos ainda, mas também foram um pouco desmontados, tá? Perderam a dupla de zaga, perderam o atacante titular aí. Então não sabemos como é que vai ser. Aparentemente me parece que são 3 jogos um pouco mais tranquilos, depois tem 5 mais difíceis, sendo que 4 são pedrada. Os 4 primeiros ali é pedrada, né? Lembrando que a gente não sabe a ordem ainda que eles vão ser os confrontos, mas... O PSG também não deu sorte nenhuma aqui não, cara. Não costuma dar. O PSG se lasca muito sorteio, cara. É bizarro. Eles tanto dão azar no sorteio da fase de grupos, da final da fase de grupos, quanto no mata-mata. Também sempre costuma pegar pedreira. E de novo, né, cara? City, Bayern. O PSG enfrentou o City algumas vezes recentemente, né? Semifinal da Champions em 2021, fase de grupos em 2021-22. E levou a pior em todas, praticamente. Só teve aquela vitória que foi com o gol do Messi, né? O primeiro gol do Messi na Champions com a camisa do PSG foi nesse jogo contra o Manchester City. E mesmo hoje, eu acho que a diferença é ainda maior. Hoje em dia, o City é bem mais forte que o PSG em comparação. Acho que também são azarões contra o Bayern de Munique, contra o Atlético de Madrid, jogo em Paris. Vão sair na porrada ali, eu acho que o PSG dá para ganhar esse jogo. Contra o Arsenal fora, acho que são azarões também, acho que o Arsenal é mais forte. E aí depois eles têm PSV, Salzburg, Girona e Stuttgart. O Girona, acho que o PSG tem que ganhar tranquilo, especialmente porque o jogo é em Paris. Mas Stuttgart e Salzburg fora, cara, essa viagenzinha aí, sei não, viu? É casca de banana. O PSG vai ter que... O Luiz Henrique vai ter que... fazer o time funcionar na base da marra. Senão, podem cair. Imagina que o PSG cai na fase de liga. Não, isso aí é impossível. E logo após o Mbappé sair, cara. Cara, olha só. O formato da nova Champions, ele foi feito pra ser impossível um time grande cair na fase de liga. Cara, é impossível, praticamente, né? Porque só caem 8 na fase de liga. Cara, vai cair, obviamente, os Bratislava da vida, Sturm Graz lá, o Sparta Praga. Vai cair esses, pô. Não tem como o PSG cair. Cara, tem Mas vai ter zebra. 24 vagas pro mata-mata. Tudo bem que muda ali se vai ser o mata-mata direto, oitavas, ou a fase de playoffs antes das oitavas. Mas, cara, são 24 vagas pro mata-mata de 36. Pô, não tem como, é muita coisa, velho. Eu falei que são 8 que são eliminados, não, são 12, né? Acho que são 12 que são eliminados. Arsenal! Olha, vou te falar uma coisa, o Arsenal também pegou um caminho aqui que acho que não é dos melhores não, hein? Quer dizer, não é dos piores não. Pegou Paris, pegou Inter de Milão, Shakhtar Donetsk, Atalanta, Dinamo de Zagreb, Sporting, Mônaco e Girona. Creio que só talvez, quem sabe, não seja favorito contra a Inter, dependendo de como é que estarão os dois times na hora do confronto. Mas, restante, se o Arsenal for aquele Arsenal que a gente vem vendo nas últimas 2 temporadas, acho que é papo deles pegarem top 4 também com esse caminho. Acho que eles entram como favorito em todos os jogos, exceto contra o da Inter, dependendo de como é que tiver a Inter, né?
Ah, mas o Arsenal decepcionou na última Champions contra o Bayern de Munique. De fato, isso aí ó, não é nem opinião, né? Acho que até os torcedores do Arsenal concordam. Mas acho que nessa Champions aí os caras estão mais experientes, trabalho cada vez mais consolidado. O Arsenal vai brigar lá em cima nessa tabela aí, né? Eu acho que sim. Um caminho bem tranquilo, bem fácil. Aí encontro com o Sporting, que eliminou o Arsenal na Europa League em 2023. Acho que vai ser um jogo interessante lá no Alvalade. Cara, eu acho que dá pro Arsenal sonhar com toda certeza em se classificar entre os 8 primeiros aí. Eu acho que é um caminho bem tranquilo. O Arsenal gosta de se complicar na Liga dos Campeões às vezes. Mas esse caminho aí, para um time com a qualidade que tem o Arsenal, ficou ainda mais forte depois dessa janela aí. Acho que não tem nenhuma preocupação, não. A tendência é que passem bem tranquilo. Vamos ver mais um clube selecionado aqui, que é o nosso querido time do Milan. O Milan pegou um bom sorteio, creio eu, né? Tem o Liverpool e o Real Madrid ali que são pedreiraças. O Leverkusen veremos como é que está, mas fora isso tem 5 jogos para fazer 15 pontos ali, creio eu, né? Clube Bruges, Estrela Vermelha, Dinamo de Zagreb, Girona e principalmente o Bratislava. Creio que o Milan também tem todas as condições de tentar brigar por esse top 8 aí. Vamos ver como é que vai ser. Sei não. O Milan começou a temporada bem estranha. Ah, é verdade. Nossa, eu tinha esquecido. Por um momento eu esqueci que as contratações do Milan não empolgaram ninguém e que o técnico do Milan não empolga ninguém, que a temporada deles começou já em crise. O grande reforço da temporada do Milan é que o Morata já tá machucado. Eles empataram com o Torino em casa e perderam pro Parma, que recém subiu pra Série A. Então, esse time do Milan aí... Sei não, cara. Não tô botando muita fé neles, não. Acho que Liverpool, Real Madrid, Bayer Leverkusen vai ser pedreiraça e no resto vai ser briga de foice, cara. Briga na lama. Nossa, baixo. O Milan tentar ali ficar no top 24, cara. Ficar entre os 24 primeiros. Mas vai ser difícil, cara. Vai ser sofrido, não vai ser mole, não. Vamos lá. Agora a Juventus também tem aqui talvez a grande vencedora desse sorteio, né? A Juve, claro, ainda estamos vendo como é que vai ser esse novo trabalho do Thiago Motta. Começou bem, mas pega o City de pedreiraça. E depois tem alguns jogos ali que podem ser mais difíceis, né? Contra Leipzig, Benfica, o Aston Villa, talvez o próprio PSV. Mas em teoria, sim, poderia, né? Se o Thiago Motta continuar esse começo bom aí, de repente eles podem chegar também pra vencer a grande parte desses jogos aqui. Vamos ver como é que vai ser. Transição de técnico, ainda mais da forma como foi feita a Juventus, né? De um cara pragmático, que jogava mais pra trás, aquele futebolzinho meio sem empolgar, pra um cara como o Thiago Motta, que quer ter mais controle de jogo, que quer um futebol mais ofensivo. As coisas de um clube, quando muda assim radicalmente uma visão de jogo pra outra, não necessariamente são... É muito fácil, às vezes tem problemas no caminho, mas em teoria, a Juventus aqui só é pra temer o City, né? Pra tomar pancada do City. O restante aí é ou pra ganhar ou pra lutar pau a pau. Douglas Luiz saiu um dia desse do Aston Villa, mas já vai ter que voltar pro Villa Park, verdade, né? Pra enfrentar o Aston Villa. De fato, a Juventus é bem mais fraca do que o City, mas contra todo o resto aí dá pra ir pro tapa. Só que tem um problema. Ela não é muito mais forte que quase nenhum desses times aí. Eu acho que talvez a Juventus só tenha uma vantagem muito grande contra o Bruges. Agora, ó, Leipzig, Benfica, PSV, Lille, Stuttgart e Aston Villa, meu irmão, é tudo jogo de concentração máxima. Nenhum é teta, não. Por isso que eu acho que é um caminho acessível, é um caminho... poderia ser bem pior, a gente viu situações piores aí, mas eu acho que é um caminho que a Juventus vai ter que jogar até a última rodada com concentração máxima ali, pra não dar bobeira. Atlético de Madrid, fala Yuri, o que tu achou do sorteio do Atlético? E tu acha que eles vão cair em 26º, 28º, 30º? Como é que vai ser a posição? É porque assim, o Atlético de Madrid é muito imprevisível, cara. É bem bizarro. Os caras empataram ontem com o Espanhol, jogam um jogo feio, velho. O Sorloth perdeu 15 gols, cara, bizarro. Começa a temporada empolgando, metendo um gol de cabeça contra o Villarreal, depois esquece como é que chuta uma bola, como é que cabeceia uma bola. Mas assim, não tem que ter medo de nenhum desses times aí, não. Nem do Bayer Leverkusen. O foda é que assim, aquela Champions 22, 23, se não me engano, que o Atlético de Madrid caiu na fase de grupos, foi justamente por causa do Leverkusen, que foi lá no Metropolitano e complicou a vida todinha do Atlético de Madrid. Mas eu acho que escapou dos bambambam. Escapou de Bayern de Munique, escapou de Manchester City, escapou de Arsenal, escapou desses times mais chatinho. Pegou uns times ali que são fortes, né? O Leipzig é um time forte, o PSG é forte, o Leverkusen é o time do diabo, o Benfica é chato, o Lille vai ser chato, o Salzburg vai ser chato. O Bratislava, esse jogo aí é que vai ser 0-0, aquele jogo horrível. O Atlético Madrid passa o jogo inteiro em cima, tentando fazer um gol e não consegue. Sparta Praga vai ser outro jogo esquisitaço. Os caras vão sair 1-0 na frente e o Atlético Madrid vai ter que virar com um
gol do Angel Correa e um gol do Axel Witsel de cabeça no final, enfim. Eu acho que a tendência é que seja sofrida, mas dá pra sair no murro ali, dá pra se estapear com os caras e ficar entre os 24. Se não ficar, tem que derrubar todo mundo, derruba até o urso, tira o urso do escudo. Vamos lá, Leverkusen já falou um pouquinho falando de outros vários times, né? Mas basicamente eles pegam um caminho um pouquinho complicado, pegam Inter, Liverpool, Milan, Atlético de Madrid e depois outros 4 que acho que podem ser considerados favoritos. Um caminho, não é dos mais tranquilos, pro Xabi Alonso, né? Vamos ver como é que vai ser aí. Atalanta, campeã da Europa League, também tem condições de pegar essa vaga em playoff aí tranquilamente, né? Pega 3 jogos aqui que pode ser que perca os 3, mas depois o restante aqui eles têm total condições de pontuar. Queria destacar os times portugueses aqui, cara, porque o Benfica pegou um caminho um pouco enjoado, tá? Pegou Barcelona, Bayern, Atlético de Madrid e Juventus. Também não diria que Mônaco é um time fácil, nem o Feyenoord, nem o Bolonha. Talvez assim, mais de babas, só o Estrela Vermelha, né? Realmente um caminho pro Benfica ficar atento. O Benfica, especialmente, né? Começando aí a temporada com Roger Schmidt, muita turbulência, muita coisa estranha, vai ser complicado. Mas o Benfica derrotou o Barcelona naquela fase de grupos em 2021-22, né? O Benfica estava sendo treinado pelo Jorge Jesus, o Barcelona caiu naquela fase de grupos até, então... O Sporting Lisboa vai pegar aí, ó, Manchester City, Leipzig, Arsenal, né, pelo menos 2 pedreiras. Pega também Bruges, Bolonha, Sturm Graz, PSV, Lille. Se comparar com o do Benfica, por exemplo, já acho que o Sporting teve um caminho um pouco mais tranquilo. E o Sporting tá em melhor fase também, né? Atual campeão português, começou a temporada muito bem, manteve seu técnico, tá fazendo um grande trabalho. E a princípio, a não ser que aconteça alguma loucura na janela de transferências aí, amanhã o Gyökeres fica... E o cara já começou a temporada com um número de participações em gol ali absurda. Então, não sei, acho que o Sport é um dos times que a gente pode dar uma observada com carinho nessa Champions aqui, que eles podem fazer um estragozinho, hein? Acho que podem. Vão enfrentar um dos times onde o Gyökeres é mais especulado, né? Que é o Arsenal. De repente é um bom confronto para tentar dar uma porrada no Arsenal. E o Gyökeres pensar, não, melhor ficar aqui com os Leões, que aqui tá bom. Também destacar aqui, cara, um que eu queria falar muito é que é o seguinte, a gente brincou aqui que o RB Leipzig pegou pedreira, né? Mas acho que, cara, quem hoje não vai nem dormir são os jogadores do Clube Bruges. Clube Bruges pegou só Borussia Dortmund, City, Juventus, Milan, Sporting, Aston Villa e Celtic. E o Sturm Graz ali talvez dê jogo. Teve uma Champions recente que o Clube Bruges começou muito bem, tu lembra? Foram lá meter 4-0 no Porto, teve umas paradas assim. Mas eu acho que, nossa senhora, o que eles vão apanhar nessa Champions League aqui não tá escrito, amigo. Ah, vai ser difícil, vai ser o time que os outros vão fazer saldo aí, esses outros aí. Né? Mas contra o Celtic e contra o Sturm Graz dá pra fazer o gol de honra. Dá pra fazer o gol de honra, buscar a vitória de honra. Agora contra o resto ali vai ser difícil. Vai ser complicado, amigo. Vai ser complicado.